Fala, artistas da serigrafia e da sublimação. Meu nome é Jean Carlos e eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo ajudando os meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A dúvida de hoje é do Joaquim. Ele perguntou assim, qual tinta uso para pintar copos de vidro? Vamos lá, então, Joaquim, a sua dúvida é muito interessante, muita gente tem esse tipo de dúvida. Qual tinta eu devo utilizar para pintar copos de vidro? Então, antes de eu falar especificamente a tinta, vou falar algumas informações a respeito deste processo de personalização em copos de vidro, tá? Ou em vidro em geral. Bom, a maioria dos materiais que a gente personaliza na máquina cilíndrica, tá? Vou colocar uma imagenzinha na tela aqui. A maioria dos materiais que a gente personaliza na máquina cilíndrica, eles têm uma boa receptividade para a tinta, por exemplo, o acrílico, o plástico e outros materiais. Bom, a gente tem também alguns materiais que não têm uma boa receptividade para a tinta da serigrafia, que são alumínio, porcelana, vidro e alguns outros materiais mais resistentes. Por quê? Quando você personaliza, por exemplo, com uma tinta vinílica, num material de acrílico, essa tinta penetra o material e se funde a esse material, ou seja, dá uma boa aderência. Mas no vidro isso não ocorre. Por quê? Porque o vidro é um material bem mais duro, bem mais rígido, resistente. Então a tinta não consegue penetrar no vidro para dar uma boa resistência. Então no processo de personalização desse tipo de material, tá, a gente tem duas formas de se fazer isso. Bom, as duas formas mais conhecidas, tá? Então, a primeira forma é utilizando o que você está me perguntando, uma tinta específica, que é uma tinta catalisada, uma tinta bicomponente, que é a tinta epóxi, tá? Então, para personalização em vidro, em alumínio, em porcelana, você deve utilizar a tinta epóxi, ok? Ela é uma tinta bicomponente, uma tinta catalisada. Então você vai preparar essa tinta. Ela vem o catalisador, que é uma espécie de uma cola, uma resina misturado, tá? E ela vem a tinta. Então você vai ter que adicionar uma porcentagem do catalisador na tinta, misturar bem e depois aplicar no material. O detalhe é que depois dessa tinta preparada você tem um tempo para utilizar, porque essa tinta ela vai secando e logo ela vai ficar bem dura, você não consegue mais utilizar essa tinta epóxi preparada. Voltando aqui para esse processo nosso de impressão, então você vai preparar essa tinta, fazer a personalização. E essa tinta epóxi é como se ela petrificasse, ela ficasse bem dura, tá? Ela virasse um cristal ali. O que vai acontecer? Essa tinta seca com alta temperatura. Então você tem que expor essa tinta bicomponente em alta temperatura. Então após fazer a personalização ali do seu copo, tá, na máquina cilíndrica, é ideal você jogar um secador aí térmico, tá, para dar uma alta temperatura aí, 180 graus, 200 graus, para ela dar uma firmada boa nessa tinta, tá? Ou então você pode levar isso daí para o forno, que algumas pessoas fazem isso, leva isso para o forno, aí 200 graus, 250 graus, que ela vai dar uma cura bem melhor. A segunda forma, que é uma das mais convencionais também utilizado, é a forma de decalque, tá? Tem um decalque que ele é utilizado como uma espécie de goma, tá? É como se fosse um adesivo. Você vai imprimir a serigrafia nesse adesivo, que é um adesivo de goma, tá? Se eu não me engano é de amido de milho. Então você vai pegar esse decalque, né, esse adesivo, e vai grudar ali no seu vidro. Depois de grudado esse adesivo ali no seu vidro, você vai levar isso ao forno também. Então ali é uma temperatura de 250, 300 graus durante um certo tempo. Você vai deixar a sua caneca ali de vidro ou as suas canecas e vai acontecer que esse amido de milho ele vai se fundir ao material que é o vidro, então também dando uma resistência maior à personalização. Entre esse processo do decalque e a serigrafia, o processo do decalque ele é mais trabalhoso, porém ele dá uma maior durabilidade na sua estampa. O processo de serigrafia ele é um processo menos trabalhoso,
porém a durabilidade da sua estampa é menor. Esse mesmo processo ele vai se repetir com porcelana e com outros tipos de materiais. Beleza? Então, tinta para personalizar vidro, tá? Tinta epóxi bicomponente. O ideal antes de personalizar, limpa bem o material para garantir que não tenha ali poeira ou nada e bora pra cima. Gostou desse vídeo? Clique no gostei, compartilha com alguém que você conhece, aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, uma dúvida, uma sugestão, um elogio, como eu tenho ajudado você de alguma forma. Deixa aqui embaixo um comentário, porque para mim é muito importante compartilhar conteúdo com você. Até mais!